que a MRV passou não está válido aquele orçamento. Os boletos, eu não precisa falar dos boletos do banco fala. Então a gente tem que trabalhar em cima daqueles valores. E assim que ela vai trabalhar em cima desses valores, porque assim, uma contratação jurídica ela vai ter que ter uma assessor jurídico. Justamente assim, para alguns pontos mais críticos, né? Ela tem que ter alguém assessorando ela por trás. E ela não pode tomar algumas providências, vamos dizer assim, né? Por si só. Então, como se trata de algo assim que é jurídico, embasamento, alguma coisa, ela precisa ter sim. Então, dela, posteriormente, ela deve contratar assim, um outro escritório, alguma outra, outra empresa. Lembrando, a Luciana disse, existe uma diferença orçamentária ao em torno de 22 a 25 mil. R$ 45 por unidade. Então, isso, para a gente não repassar, a gente absorveu e manteve o mesmo valor. Porque a conta que ele fez, lá que foi apresentada para vocês, existe uma diferença. E essa diferença daria R$ 45 para cada morador. Então, a gente preferiu manter o valor e assim, logo em seguida, a gente trabalhar com o que tem e posterior a gente abrir uma conversa sobre... Só tem uma moça ali no fundo. Não, a minha sugestão era essa, já que a gente tem dinheiro mais barato, dinheiro mais barato, para a gente realocar o dinheiro da previsão. Esse piscineiro que foi contratado a princípio já não está mais. Não, assim, ele não chegou a ser contratado. Logo quando saiu, que eu assumi, uma pessoa entrou em contato comigo. Aí essa pessoa, ele era o vigia noturno da MRV, falando que, que ele tinha sido prometido para ele uma vaga de piscineiro. Aí eu queria falar assim, mas a sua empresa trabalha com o quê? Ele com vigilância e conservação. Falei, mas eu acho que o senhor não vai atender ao que a gente precisa. E ele continua insistindo. Aí eu falei, não, eu vou atrás dos gardens, atrás de piscineiro que saiba mexer com piscina de verdade, que faça o serviço de piscina, que seja uma empresa e que cuide de piscina. Aí eu consegui esse piscineiro que cuida do Coimbra e do Ilhabela. Outra coisa, esse antigo síndico se dizia morador. Ele é morador? Ele tem, se ele vai morar, eu não sei, mas ele é proprietário. Ele não vai. Não, mas Pode ser. Eu ia perguntar se os contratos que ainda faltam você receber da gestão anterior, vocês já estão cobrando, sei lá, oficialmente aí para receber. Então, assim, como as coisas não eram da nossa ciência, eu como subsíndica também não tive ciência, a gente buscou o que a gente ouviu nas nossas conversas e eu fui atrás das empresas. Então, assim, pode ser que daqui segunda-feira chegue um contrato aí que a gente não estava esperando, porque a gente não tem ciência, a administradora também não tinha cópia, e aí a gente vai ser mais uma surpresinha. Então, assim, a gente vai, conforme a gente for... Mas legalmente isso é possível? Infelizmente, seu Gustavo, é possível, porque a gente não sabe o que foi feito. Não, mas eu digo, tem validade esse contrato mesmo não passando pela administradora? Juridicamente tem mesmo não validade. passando pelo conselho? O que acontece? O conselho precisa obrigatoriamente ter ciência e autorizar qualquer tipo de contratação. Se o conselho não autorizou, a gente pode questionar isso judicialmente. O problema é, a gente não tem caixa para questionar isso judicialmente, entendeu? Perfeito. Porque tem custas judiciais, então agora não é viável. Então, por isso que a gente cancelou o que dava que não tinha multa, rescindiu o que não tinha problema e manda as notificações extrajudiciais também pedindo as informações necessárias. No futuro, dá para questionar e depois entrar com uma ação contra ele. Qualquer problema que o condomínio tenha, que seja de responsabilidade da gestão anterior, não recai sobre a nós. É de lá. Ah, entendi. Paga tudo. Ele veio do apartamento dele, paga.
contrato. Qual que é o valor? 3.600. Mensalmente pra gente. 3.600 dividido em 360 apartamentos. 3.600. Lógico. Vocês, hoje nós estamos administradores de Campinas pela metade do preço e com serviços. Outra coisa, a administradora geralmente tem um advogado. Esse advogado ele trabalha em prol dessas situações, geralmente, inclusive de inadimplência e tudo mais. Então isso aí já está no custo, já está no custo. Então talvez checar a veracidade desses contratos, a possibilidade de se cancelar alguma coisa, ou quando eles postergar, não, agora eu não vou trabalhar com você enquanto a gente não acertar. E fica lá postergado. Ah, você provou que teve autorização, você provou que teve tudo, mas a gente trabalha. Isso o advogado pode falar que você não tem nada disso. Outra coisa, esse contrato ele tem um prazo de validade, ele vai ficar isso. Ele tem um prazo do ano, não, Enfim, ele tem um prazo de 18 meses. A gente ainda não pagou nada, a primeira começa em abril, né? Até agora, no ano passado até agora, a gente deu um mês de carência do condomínio. Então vai começar a pagar só em abril a primeira conta. Então, porque assim a gente Não, perdão. Sim. deu prazo, está todo mundo contente com o trabalho? Isso, exatamente. É por isso que a gente. Eu acho que acionar o advogado, para que ele possa repassar esse contrato, não sei, a que ponto tinha influência ali, né? Sim, então, aquela assessoria jurídica que existia não tem mais. A Bruna, diante do ocorrido, ela como moradora me procurou, falou, olha, eu posso te ajudar nesse primeiro momento. Parabéns, Bruna. Ela tem ajudado demais. Sim. Isso. E aí. Qual vai ser? O valor é aquele estipulado. Qual a data de vencimento? Quanto tempo ele? Tanto. O que dá para fazer com isso? Tanto. Acho que tem que ter, é como você fala, tem que ter números. Tem que ter números. Fica perdido. Exato. Então, se eu vou contratar dois ar-condicionados, depois não tem dinheiro para pagar. Isso. Então, essas coisas. Sim, o que a gente está fazendo, por isso que eu falo. A gente vai fazer uma cotação de assessoria jurídica, caso a Home Hunter não tenha no corpo, ou de repente, mas vai ficar mais barato usar a assessoria deles. Beleza, a gente traz a questão. Então, aí a veracidade, por isso que a gente precisa, por enquanto, da Bruna. Sim, a gente ajuda. Obrigado. Obrigado. Luciano, você comentou que você é engenheiro. Você, em algum momento, chegou a oferecer o serviço para o síndico? Ofereci. O custo? Até eu ofereci. Sem custo. Até eu ofereci. E qual foi a resposta dele? Zero. Ele não me respondeu. Zero. Eu falei que eu me prontificava a fazer a análise da documentação para a reforma dos apartamentos. Gente, isso da engenharia é muito pouco, perto de tudo que a gente tem, que a gente estuda. A parte estrutural do condomínio é a responsabilidade da MRV. Então, assim, eu não posso deixar vocês danificarem. E é visual o negócio. Então, assim, eu faria isso muito bem. Eu trabalho em home 3 vezes na semana. Isso para mim não teria problema nenhum. Ele, a princípio, tinha falado, beleza, a gente pode contar com a sua ajuda, mas virou o ano, ele já tinha contratado o Vinícius. Então, Aí, mais um questionamento. Para todo mundo me conhecer, eu sou o Luiz, o trequeiro do grupo lá. Desde o começo já tinha avisado já que eu trabalho nessa área de prestação de serviço, eu já tinha avisado que os contratos estavam superfaturados. Tanto é que foi até a discussão que eu tive lá e depois ele acabou saindo.
Muita gente aqui, eu não tem problema contra ninguém, certo? Desculpa qualquer pessoa aí que a gente acabou tendo atrito lá, porque talvez vocês estavam vendo. Ele estava mexendo com duas coisas que é fácil para ganhar o ser humano: o ego e o sonho. Isso aqui é sonho de todo mundo. O ego, talvez todo mundo talvez não entendeu, mas ele falava: nós vamos ser o melhor condomínio daqui, nós vamos ser isso, aquilo outro, é o melhor, é a top, é a prime. Gente, a pessoa que não é esperta, ela vai mexer com essas duas coisas. O sonho, isso aqui era sonho de todo mundo, certo? E ele mexeu com ela. Tanto é que tem muita gente que, tipo assim, talvez não tem ciência de cálculo, essas coisas desse tipo, acabou comprando a ideia dele. Mas para quem trabalha, não só eu acredito, acho que eu conversei com alguém aqui que falou que era comprador, e todo mundo que tem um. Foi contigo, né? Todo mundo aqui que a gente tem um conhecimento na área, dava para ver que estava super faturado as coisas, entendeu? Então, eu por estar na área, eu posso falar para vocês, muitas vezes que a gente faz orçamento para algumas empresas, e alguém, não a empresa, mas alguém na empresa chega e fala para a gente, falou, ó, eu passo serviço para vocês sem pagar 10%. E a gente faz o quê? Vai lá, aumenta os 12% que tem no bolso e passa o orçamento para eles. Depois a gente devolve dinheiro para as pessoas. Então, eu não podia falar nada lá, porque senão eu ia ganhar um processo que não tinha prova. Mas vocês viram aí desde o começo, o que eu suspeitava estava certo. Então, isso aí serve de lição para todo mundo. Quando chegar, a gente não pode só confiar no que a pessoa está falando. Não pode deixar a pessoa vir e falar e ganhar a gente pelo ego. Tinha gente aqui que ia votar nele como prefeito de Campinas. Chegou para candidatar e pelo amor de Deus, a gente não pode entrar numa dessas aí, cair na conversa, porque aqui todo mundo é adulto. Até entendo as pessoas que talvez não tenham conhecimento da área, de cálculos assim do tipo. Mas tem muita gente aqui que eu acho que não é inocente. Entendeu? E mesmo assim estava defendendo a pessoa, mesmo falando. Eu comparava com os outros condomínios, eu escutava, mas a gente é o mais top. O nosso é o seu cliente. O Imperial, ele tem 240 apartamentos. Eles pagam 286. Só do condomínio, não somando tudo, mas só da taxa condominal. 286. Nós estamos com 360 apartamentos. É impossível a gente pagar mais por conta disso. Vocês forem, porque o gasto deles é o mesmo. E eu sempre falei isso aí lá, tentei expor, mas tá bom. Mas de qualquer forma, a gente, como morador daqui, a gente tem que se unir e a gente tem que começar a prestar atenção no que as pessoas, no que todo mundo está falando e tentar ser o mais consciente possível, porque senão a gente vai cair nessas armadilhas sempre, porque sempre vai ter um esperto. Sempre. Parar para pensar. Obrigado. Tem mais alguma dúvida? Luciano. Quem? Eu queria falar sobre a comissão de vocês têm alguém aqui, sobre aquele aplicativo. Ele não funciona direito. Eu ajudo a falar. Não, eu estava assim antes de ontem, agora ele veio e disse que a senha não existe. Está errado. Não, eu ajudo a fazer o processo. Eu acho que tem mais gente. Quem tiver depois problemas assim, eu vou ficar aqui, eu faço toda a ajuda para vocês aí. Além de tudo que a gente já viu, Pessoal, está errado, de que você vai ter que rever tudo de novo. A antiga gestão prometeu pra gente que ganhou áreas condicionadas, por exemplo, ganhou isso. Olha, a gente achou nada em contrato. E o ar-condicionado da portaria, a hora que se a gente trocar sempre alerta, ela vai levar embora. Então, assim, a gente tem